tirar uns mergulhos naquela água quentinha, né? Você pode, é muita coisa para fazer lá, é um lugar bem legal mesmo. Bom, vamos falar então um pouco da palavra de Deus, porque você vê, hoje nós vamos falar um pouquinho mais que 8 horas, porque a gente está começando, já quase na hora de terminar. Bom, vamos falar então só um pouquinho aqui da palavra de Deus, e abre para mim, por favor, daí no Salmo 27, nós vamos ler esse Salmo 27 todo. Eu li esse Salmo 27 semana passada, e eu falei que a gente ia falar um pouco dele, porque esse Salmo é muito bonito. Então, vamos falar um pouco desse Salmo hoje. E esse Salmo, ele é tremendo, um Salmo de Davi. Vamos ler então. A gente lê um pouquinho só, depois a gente lê mais. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos parar por aqui, depois a gente lê mais um pouquinho. Veja bem, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. Bom, o salmista Davi aqui, ele está falando para a gente sobre a experiência dele, na verdade. Os salmos têm essa coisa boa, os salmos tratam da experiência do salmista. O salmo não é uma coisa assim, puramente poética. O salmo fala de alguém que está passando por aquela situação, ou que já passou por aquela situação. E ele está aqui falando sobre a experiência dele, e ele, na verdade, ele está ansioso para adorar o Senhor nesse salmo. E ele está ansioso, inclusive, para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, a adorar ao Senhor. Nesse salmo aqui, Davi, ele está nos ensinando a encarar as batalhas da vida e como viver. Esse é o grande valor do livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos, ele nos ensina a encarar realmente as batalhas, as coisas que a vida traz para a gente e como viver nesse mundo aqui. Cada salmo, ele é prático, ele é muito prático. Ele é de experiência própria, como eu disse, ele não é teoria sobre a vida, mas ele é experiência de alguém que passou ou está passando por aquela situação ali. O salmista, ele é honesto. O salmista, ele não finge a situação absolutamente, ele não finge ser melhor do que ninguém. O salmista, ele abre o coração dele e ele se expõe. Ele se expõe exatamente como ele é, todos os medos e os pressentimentos dele. Você vê que quando o salmista escreve, ele não esconde nada disso, ele abre o coração, ele mostra que ele é realmente o que ele é, a situação que ele está passando, bem a situação que ele está passando. E todos nós temos as nossas lutas diárias, né? E nada é tão errado, por exemplo, como fingir que quando a gente se torna um cristão, tudo transforma. Quando a gente se torna um cristão, tudo passa a ser uma maravilha. Não tem nada mais errado do que isso. Porque isso é uma coisa assim, isso é fingir, isso é uma coisa fingida, isso é mentira. Isso é muito mentira, porque todas as dificuldades, elas vão chegar, né? Olhe para a vida do próprio Jesus Cristo. Eu sempre olho para a vida de Jesus Cristo quando eu estou meditando nessas coisas. Jesus Cristo, ele foi tentado, ele foi testado, ele sofreu todo tipo de contradição dos pecadores, né? Ele foi cheio de batalhas, de conflitos espirituais. Jesus Cristo teve todas essas coisas, e se foi assim com ele, que é o Filho de Deus, imagina comigo e com você, imagina conosco, como que a coisa não seria? Exatamente porque nós somos cristãos, todas as forças do mal, elas vão estar concentradas em nos tentar, e nos testar, para nos derrubar, né? E se não for nos derrubar no pecado, ela vai tentar, essas forças do mal, elas vão tentar nos colocar em uma condição de derrota, de infelicidade, cheio de incerteza, de insegurança e de medo. Talvez as forças do mal, a opressão maligna, ela não vai te derrubar, ele não vai conseguir te jogar no pecado, mas ele vai conseguir te jogar numa situação de total insegurança e medo de viver, total incerteza do seu amanhã, total incerteza de que se as coisas vão dar certo, se as coisas vão funcionar ou não, né? Eu estava conversando um pouquinho com o Felipe lá pelo coisa outro dia, ele estava falando para mim, pastor, parece que quando a gente resolve, quando a gente decide servir a Deus, quando a gente decide olhar para as coisas de Deus, parece que o mundo
vem tudo contra a gente, tudo trabalha para poder atrapalhar, tudo trabalha para poder impedir que a gente ande, que a gente progresse, e é verdade, né? Tanto que ele ficou 2 domingos sem poder vir, porque colocaram ele para trabalhar no domingo, e ele falou, ele não trabalha domingo, e colocaram, quer dizer, essas coisas, elas acontecem, e as forças do mal, elas vão sempre fazer isso. Se você é um crente fiel, e essa força não conseguir te jogar no pecado mesmo, ela vai tentar te colocar essa dúvida, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de derrota e de medo, essa coisa toda, e isso acontece com as pessoas. Mas Romanos 8,37 diz que nós somos mais que vencedores, e essa é a nossa posição. A Bíblia não minimiza os problemas, a Bíblia nunca minimiza os problemas para o nosso lado, muito pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, o próprio Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. A Bíblia nos diz isso. Então é engano toda essa coisa de achar que tudo vai ficar bem quando a gente aceita Jesus Cristo. E o mundo está cheio de problemas, né? Por causa da rebelião do homem contra Deus, toda essa coisa que a gente tem falado, do pecado, do estado de inimizade do homem contra Deus, né? A gente ouve aí guerras e rumores de guerra todo o tempo, e a palavra diz que isso aconteceria, mas a nossa posição nessa coisa toda é de mais que vencedores, é o que Romanos 8,37 nos diz, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Agora, o que importa nisso tudo é como eu e você estamos encarando essa batalha. Isso é muito importante, como nós olhamos para essa situação, como nós olhamos a luta e como nós encaramos isso. Essa é a parte importante disso. Nós estamos triunfantes na situação, mesmo ela sendo difícil, a gente está seguro nela, é assim que nós devemos estar, é assim que nós devemos andar, triunfante, seguro, sabendo que não importa, nós vamos passar por isso, nós vamos vencer. Esse salmo aqui ele tem 14 versículos, né? E esse salmo se divide em 3 partes, bem rapidinho, assim, para você ter uma ideia, depois quando você estiver lendo. Do versículo 1 ao 6, o salmista está expressando a confiança dele em Deus. A gente leu alguns versículos, né? É como se o salmista estivesse nos céus. E depois no versículo de 7 a 12, o salmista começa então a orar pelas lutas e pelos conflitos que ele passa aqui nessa terra, né? Ele agora está na terra, na oração dele. E depois nos versículos 13 e 14, ele conclui a oração dele, a gente vê ali que ele fala do futuro e de como encarar a vida, ou seja, esse salmo aqui todinho, Salmo 27, é uma estratégia de vida, de como eu encaro a vida. Como é a minha oração? A primeira coisa, quando eu vou orar, eu tenho que entrar nos céus primeiro, eu chego para glorificar a Deus, eu vou diante do trono de Deus para glorificar, e depois que eu glorifiquei a Deus, aí eu venho para a terra, eu vou colocar os meus problemas ali diante de Deus, as minhas petições, e depois que eu colocar as minhas petições, eu vou concluir então, sabendo da minha situação, como vai ser o meu futuro, como que eu vou encarar toda aquela coisa ali, diante daquilo que eu estive ali em Deus. Então sempre devemos começar com a estratégia de como. Estratégia é como fazer, né? Tem estratégia, tem tática. Muitas pessoas começam já com a tática, com a execução, e está errado. Quando a gente vê um problema, a gente quer partir para a tática. Como que eu vou resolver? E já na execução já vai. E as pessoas fazem isso, e muitas pessoas conseguem alguma coisa, mas está errado isso. A primeira coisa é como. Nós pensamos como. Como é que eu resolvo meu problema? A primeira coisa, o como eu resolvo meu problema, a estratégia é glorificar a Deus. Primeiro de tudo eu vou glorificar a Deus, eu vou exaltar a Deus, magnificar a Deus. Isso aqui é estratégia. Depois eu vou partir para a tática, né? Que é a execução do problema. Só depois disso. E esse salmo mostra exatamente tudo isso aqui. Quer ver? Não vamos ler de novo, porque a gente já leu, mas só vou relembrar vocês aqui, ó. O salmista começa no primeiro com confiança, olha só, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. E depois ele ainda diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E depois ele vai para os versículos 4 e 6, que é o mais no final, que a gente leu o 4, mas a gente não leu, coloca o 5 e o 6, até o 4 nós já lemos, o 5 e o 6, né? O 5, sim, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei, salmodiarei ao Senhor. Então até aqui o salmista está na presença de Deus, glorificando e exaltando e magnificando a Deus. Até aqui essa é a primeira parte, ele começa com a vitória, ele começa com a confiança dele, diante do problema e diante da situação. É assim que nós temos que começar. E então ele termina essa parte aqui dizendo, olha só, por isso oferecerei
Por isso oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É assim que ele termina essa parte aqui. Por isso aqui é uma tremenda confiança. Ele diz, eu não tenho medo da situação e não há razão para ter. Absolutamente não há razão para ter. Mesmo que os inimigos venham sobre mim, todos de uma só vez, nada pode me derrotar. Isso aqui é a certeza, da providência, da salvação de Deus, né, que é uma coisa típica do cristão. O cristão tem isso. Isso não é teoria, né? Nós vivemos aqui nesse mundo de coisas terríveis aqui, e nós temos essa confiança em Deus, nós encaramos a vida assim, não importa o que o futuro traga, né? O pastor falou aqui hoje de manhã, o Siervo, ele estava falando aqui de manhã uma coisa séria. A gente não se preocupa com esse mundo aqui, como nós vamos viver nesse mundo aqui. Nós não preocupamos com isso, por quê? Porque o nosso ticket para a próxima vida já está carimbadinho, nós estamos tranquilos, nós não temos que nos preocupar com a nossa vida aqui, como nós vamos viver aqui, porque tudo que vier, nós temos vitória, nós só temos que glorificar a Deus nas vitórias que Ele vai nos dar. E Davi, ele não está aqui só jogando conversa fora, absolutamente, a gente tem que ter confiança, além da nossa habilidade, porque é terrível, como que a gente vê uma situação tão terrível, como que a gente vê o cerco, né, cercando a coisa, apertando para cima da gente, e a gente simplesmente fala, não, eu confio em Deus, por um tempo talvez a gente consiga falar, não Senhor, glória a Deus, aleluia, por todo esse problema, mas assim, se a gente não tiver muita convicção, a gente rapidinho muda de ideia e abre, sai correndo para tentar resolver da nossa forma. Não estou dizendo aqui que a gente tem que cruzar os braços diante da situação, não é nada disso que eu estou dizendo, mas antes de encarar, de sair para resolver, nós glorificamos a Deus e acreditamos nele, que depois que nós glorificamos a Deus, nós apresentamos aquela situação e a solução virá, e a confiança do salmista nisso aqui é exatamente por causa do versículo 13, o versículo 13, põe para mim por favor, né? O versículo 13, vê? O versículo 13 diz assim, olha, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ainda tem o versículo antes desse, coloca por favor, para eu ver o 12. Em outra tradução tem assim, olha, pereceria sem dúvida. O 13, coloca o 13 de novo, por favor. E coloca ali, fala, eu creio que verei a bondade do Senhor, mas na outra versão fala assim, eu pereceria sem dúvida, se não cresce que viria ou que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, está vendo? Ele tem a certeza de que ele pereceria, com toda certeza, se ele não tivesse essa esperança, que ele veria a bondade de Deus. Então o salmista, quando ele escreve isso aqui, ele está assim sob um grande estresse, né? Ele sabe o dilema que ele estava passando, ele sabe as forças que vinham contra ele, e ele tinha consciência da própria fraqueza dele diante de Deus. E o mundo hoje, né? O mundo hoje que nós vivemos nele, o mundo hoje, ele fala que, bom, sou eu que determino a minha sorte, não é? Sou eu que resolvo, sou eu que eu sou o dono da minha própria alma, eu sou o dono da minha própria força, da minha própria, do meu próprio destino, da minha própria vontade, etc, etc. O mundo diz tudo isso. E que é a atitude da gente diante das coisas, dos problemas, é o que importa. Então essa é a coisa do mundo, mas o salmista diz que não, que eu pereceria sem dúvida, se eu não soubesse da bondade, se eu não cresce, ou que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o salmista, como nós vimos, ele começa com o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aqui está o segredo, ele diz, o Senhor é a minha luz. A luz, ela é o oposto das trevas, a luz, ela é o oposto das trevas, do desespero. Toda vez que a gente está em problema, a gente está em desespero. Coloca, por favor, Mateus 4,16 aí. Toda vez que a gente está em problema, a gente entra em desespero, ou as pessoas, normalmente, elas entram em desespero, né? E essa luz, o salmista diz que o Senhor é a minha luz, né? Eu sempre gosto de falar que o mundo, o que o mundo está atrás hoje, o que o mundo está buscando hoje? Todo mundo está com a esperança de ver uma luz no fim do túnel, né? Todo mundo tem aquela esperança, aquele desespero, anda naquela agonia, naquela correria o dia todo, procurando, tentando ver uma luz no fim do túnel, porque é isso que o mundo quer. É isso que a filosofia prega, é isso que os governos pregam, é isso que todas as pessoas pregam, que nós precisamos de uma luz no fim do túnel. O mundo está terrível, o mundo está passando por uma situação terrível, nós precisamos urgentemente de uma luz no fim do túnel. E o salmista vem aqui e diz, e fala, o Senhor é a minha luz. Aquilo que o mundo desesperadamente procura, está disponível.
Nós temos. Nós podemos dizer, o Senhor é a minha luz. Nós não estamos nas trevas que o mundo está. Nós não estamos perdidos e desesperados como o mundo está. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz, como o salmista dizia ali. E aqui em Mateus 14, 16, ele fala assim, ó, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então o mundo estava em trevas, todas essas trevas estavam cobrindo, e a luz, a solução veio. A solução veio. Foi assim que o Evangelho chegou até nós. Essa grande luz brilhou, e nós recebemos isso, nós recebemos essa luz, nós recebemos essas boas novas, nós recebemos isso, mas o mundo não recebeu. Quando a gente continua lendo, a gente vai ver que o mundo, ele amou mais as trevas do que a luz. O mundo rejeitou a luz. Mas está todo mundo atrás dessa luz no fim do túnel. Todo mundo atrás. E a característica do mundo hoje é cinismo. Cinismo, o que é cinismo? Descaso, desprezo. Essa é a característica do mundo hoje. Ninguém acredita em ninguém ou em nada. Isso é trevas, isso é desespero, né? Não há nenhuma luz no mundo, não há nada. Absolutamente nada. E o salmista diz, o Senhor é a minha luz. É claro que Ele é. Anderson? É claro que é. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Diz o salmista. Isso é confiança. Nós não estamos nas trevas, nós não precisamos da luz no fim do túnel, porque o Senhor é a minha luz. Por essa razão, irmãos, por essa razão, o povo de Israel, quando a gente leu no Antigo Testamento, por essa razão, o povo de Israel era aquela nação que todos temiam no Antigo Testamento, porque o povo de Israel era o único povo que tinha a única luz disponível no mundo. Era o povo de Israel, que era Deus. Deus se revelou para eles, e por causa disso, por causa do povo de Israel ter a única luz disponível no mundo, o povo de Israel sabia coisas que as outras nações não sabiam, absolutamente. E por isso eles eram aquele povo tão poderoso, apesar da desobediência deles, eles sabiam coisas que ninguém mais sabia, porque eles tinham essa luz. E aí vem Jesus, depois lá em João 8,12 a gente vê, Jesus, se está fácil, Jesus 8,12, sim, João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Você vê, eu sou a luz do mundo. O salmista dizia, olha irmãos, é uma coisa, quando a gente estuda a doutrina da Trindade, é uma coisa maravilhosa, porque apesar de a Trindade estar toda exposta, se você souber procurar, você vê a Trindade em todo o Antigo Testamento, mas não existe um ensinamento direto dessa doutrina na Bíblia, porque não tinha, as pessoas não conseguiriam identificar. Hoje nós conseguimos identificar, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e como o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, nós conseguimos hoje olhar e reconhecer o Filho, reconhecer o Pai, reconhecer o Espírito Santo, mas isso é uma coisa maravilhosa, a luz veio, e o mundo não quis, o mundo preferiu as trevas. Quando nós temos Jesus Cristo, nós temos luz e entendimento. E aqueles que acreditam nessa revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo, não se surpreendem pelo jeito como o mundo anda hoje, como o mundo está hoje. O mundo diz que as coisas estão melhorando, mas que nada, a gente vê que cada dia o mundo está pior, cada dia as coisas estão piorando, cada vez piores, piores, piores. Por quê? Por causa da inimizade do homem com Deus. O Senhor é a minha luz, não importa o que venha. A gente sempre encontra luz na palavra de Deus, sempre, sempre. Ele garante a nossa vitória. Amém. Pertencemos a um reino diferente, mesmo que estamos nesse mundo aqui, a nossa cidadania é dos céus, Nós já falamos isso aqui tantas vezes, nós não pertencemos a esse mundo, nós já estamos com o passaporte carimbadinho para a glória de Deus, a gente não tem mais se preocupar com esse mundo aqui, absolutamente nada. E mesmo assim, a palavra de Deus lá em Mateus, como nós vimos outro dia mesmo, a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas, essas coisas diárias, comida, bebida, roupa, cama para dormir, casa. Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas, emprego, comida, trabalho, todas essas coisas. Deus sabe. Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Deus não mente. O nosso problema é que nós não confiamos e a gente não consegue esperar nele. Mas Deus não mente. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas.
Por quê? Porque o Senhor é a minha luz. Nós não vivemos em trevas. E ele continua lá no verso 8, né? O Senhor é a minha força. No verso 8 ele diz, quando tu... Está ali já? Não, tá. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscai, pois, Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele diz aqui, olha, busca a minha presença, busque o meu rosto. Busque o meu rosto. Ele diz, Senhor, o meu coração disse assim, o teu rosto buscarei. Agora, por que nós não nos tornamos, você já reparou, por que nós, na maioria dos casos, né, a gente nunca pode generalizar, mas por que nós não nos tornamos para Deus, quando a coisa pega? Por que a gente corre para um amigo, a gente corre para qualquer outro tipo de socorro, mas às vezes a última coisa que uma pessoa lembra é de correr para Deus, para a situação que ela está, e o Senhor Jesus fala nesse Salmos que, olha, buscai o meu rosto, e ele vai dizer, Senhor, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei, a tua face, Senhor, buscarei, o Senhor, ele nos mandou, olha, busca a minha face, Deus está nos dando a saída, Deus está nos dando o conselho, como é que você vai resolver a situação, busque a minha face. Mas quando a pressão do problema, a pressão da dificuldade é tão grande, que essa é uma das coisas que às vezes a gente se lembra por último, de buscar a face de Deus naquela situação, e nós não buscamos a face de Deus com desespero, não, nós buscamos a face de Deus como o salmista fez aqui, com confiança, Senhor, Tu és a minha luz, Senhor, de quem terei medo? Mesmo que todos os exércitos do mundo, mesmo que todos venham contra mim de uma só vez, a quem eu temerei? Com confiança nós buscamos ao Senhor. Né? Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, o Senhor ele nos encoraja, Ele nos convida a nos chegar até Ele, quando nós temos problema, quando a situação está difícil, nós temos que nos chegar mais ainda a Deus, Ele nos encoraja a fazer isso. No verso 10 do Salmo 27, ele diz, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso aqui é uma coisa importante, porque pais são falíveis, né? Todos nós somos pais e temos pais. Pais são falíveis, são humanos, são pecadores, e às vezes os pais nos abandonam. Quantas vezes os pais abandonam os filhos porque o filho se converteu, os pais abandonam, né? Muitos casos desse, o filho se converte ao Senhor Jesus Cristo, o pai põe para fora. Muitas vezes os pais abandonam, os pais são falíveis, eles abandonam, mas Deus, Ele não nos abandona, Deus ele jamais fará isso. Existem muitos problemas que os pais não podem nos ajudar com eles, muito, isso aqui é um assunto que a gente poderia entrar, mas não hoje, né? Mas o versículo 13, ele diz de novo, como nós dizemos, pereceria sem dúvida, se eu não cresce, se eu não acreditasse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esse aqui é o começo, confiança, e algumas pessoas vão dizer, mas eu sempre acreditei em Deus, em todas as coisas, mas eu já falei, isso não é suficiente, acreditar em Deus não é suficiente, como no versículo 4 nós lemos, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, por todos os dias da minha vida. É isso que nós precisamos, acreditar somente não é suficiente. Comecemos então com adoração e louvor, eu vou parar por aqui, não gastei muito tempo. Comecemos então com adoração, com louvor, com contemplação da beleza e da grandeza de Deus. Essa é a estratégia, para a gente chegar diante do Senhor. Depois então traga as suas petições, né? E uma coisa importante, o versículo 14 diz, coloca o último versículo para mim do Salmo 27, o versículo 14, olha só, o versículo 14 diz, olha, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. De novo ele repete, espera pois, pelo Senhor. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente ora, é aquilo que eu falei aqui, a gente ora, a gente tenta fazer a coisa da forma certa, né? A gente chega lá e a gente glorifica e exalta a Deus, e depois a gente coloca os problemas na mão de Deus, e a gente pensa que uma coisa vai acontecer assim, um clique, e tudo vai se resolver, e a gente sai desesperado e correndo, e fala, eu vou na igreja, tem 10 anos, Deus, e você vai me deixar passar por essa situação. Nós não conseguimos esperar, e ele fala que coloca a sua situação, e depois espera no Senhor.
espera nele, descansa, veja bem, fortifique-se o teu coração, tenha bom ânimo e espera, pois no Senhor. Espera, sabe por quê? Porque Ele te ouviu. Deus não é surdo, a palavra de Deus fala que Ele não está com o ouvido tapado para não poder ouvir, e nem com o braço encolhido para que Ele não possa te estender a mão. Ele te ouviu, Ele vai te atender. Deus te ouviu e Ele vai te atender. Na maneira dEle, no momento dEle, Deus vai te atender. Olha, amém? Deus vai sempre ter, irmãos, alguém lá para te ajudar. O pastor estava contando aqui hoje, né, da situação que ele passou. 24 anos, ele estava lá, ele teve essa viagem para a África recentemente, ele ouviu, quando ele estava para ir para a África, já no aeroporto ele escutou, ele teve um telefonema da filha, falando que a filha estava com câncer, né? E aí, ele ficou todo desesperado, e agora eu vou para a África, ele era um missionário, ele teve aqui hoje de manhã, ele é um missionário, e agora eu vou, o que eu faço? Eu volto para trás, mas era aquela coisa meio assim, não, eu vou, ele tinha compromisso, ele foi para a África. E ele está lá, 5 dias depois, ele recebe outra ligação, falando que a menina tinha vários tumores espalhados por todo o órgão, não lembro que órgão que era, não sei se era pulmão, ela tinha vários tumores, e aí ele entrou em pânico, ele entrou em desespero total, ele não sabia, para um servo de Deus, ele estava em total desespero, ele não queria companhia de ninguém, ele não queria ninguém perto dele, ele saiu andando, dizia que com as 2 horas andando, meio sem rumo, sem direção, um homem de Deus. Nós não somos, a gente passa por essas coisas, ele estava ali, até que ele está lá numa lojinha fazendo umas compras, que a esposa dele pediu para ele levar uns negócios lá e tudo, e ele está na lojinha fazendo a compra e tudo, e chega um rapaz de 24 anos, mais ou menos, e o rapaz viu ele com um monte de coisa na mão, o rapaz perguntou, você precisa de uma cestinha, uma coisa assim? Uma cesta pode ajudar. O rapaz foi lá, buscou e trouxe a cesta, aí o rapaz começou a fazer um monte de perguntas para ele, enfim, o rapaz ele entrou no assunto de cristão e tal, e o rapaz falou, minha vida com Deus não está muito lá essas coisas não e tudo, e ele se interessou pelo rapaz, perguntou o nome do rapaz, e o rapaz falou o nome dele aquele nome que impronunciável em africanês lá, em africano, mas eu não pronunciaria aquilo de jeito nenhum, mas ele falou, depois ele foi ver, e o rapaz falou para ele assim, o meu nome tem um significado. E ele perguntou para o rapaz, qual é o significado do seu nome? E o rapaz falou para ele assim, o meu nome significa, eu ouvi a sua oração. Era o significado do nome do rapaz. E ele ficou parado assim, dizer que ele parou ali, ele sumiu, parece que tudo sumiu de pé dele, ele ficou ali, sei lá, quanto tempo ele ficou ali estático, parado. Deus preparou talvez aquele rapaz com aquele nome durante 24 anos, e preparou aquele encontro entre os dois naquele dia, que ele ia estar naquela situação, precisando daquilo ali, para ouvir aquela coisa assim, olha, eu escutei a sua oração, o significado do nome do rapaz. A menina dele está bem, a gente continua orando para ela está se recuperando muito bem, a coisa ela vai melhorando muito, quer dizer, mas aquilo tirou dele sabe, aquilo foi um renovo na vida dele. Deus cuida de nós, Deus tem o tempo de fazer tudo, mas você busca a Deus e espera nele, que Ele vai resolver, a gente entra em muita situação, eu entro em pânico também às vezes, mas eu preciso me lembrar, confio no Senhor. Agora tem uma outra coisa ainda, às vezes a gente entra em pânico por causa da situação em geral, mas enfim, a gente tem que eu não vou, vamos parar por aqui, a gente tem que simplesmente orar e esperar em Deus. É Deus também, exatamente, isso mesmo, Deus ele opera quando Ele quer, na hora que Ele quer, mas Ele ouve a nossa voz, e se Ele não fazer o que nós estamos precisando dele naquele momento, Ele tem uma razão para isso, amém? Vamos orar então, e vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, Deus, para que nós possamos, ó Deus, como salmistas, Senhor, sermos confiantes no Senhor, Pai, como se deve, Deus, em nome de Jesus Cristo.
Pai, que a Tua palavra, Senhor amado, ela cresça no nosso coração, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha trazer edificação e santificação para a nossa vida, Deus. Como o Senhor fala lá em João 17, Deus, que nós somos santificados pela palavra, Deus. E nós acreditamos nisso, Deus. Nós pedimos, Pai, santifica-nos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe nisto, Senhor. Guia os nossos passos, Senhor, sustenta-nos nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que a nossa semana seja uma semana de vitória, que a nossa semana seja uma semana de júbilo, Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, Deus, pela bênção na vida do Anderson, pela vida da Michele, Deus. Eu peço que o Senhor amado abençoe os passos dela aqui nessa terra, Senhor, que o Senhor abra portas para a vida dela, que o Senhor, ó Deus amado, a abençoe de maneira, Senhor, que ela cresça, Pai, e principalmente cresça no conhecimento do Senhor, ó Pai, em comunhão contigo, no nome de Jesus Cristo. Que essa seja uma família, Deus, continuamente abençoada em Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu peço uma semana abençoada para cada um dos Teus filhos aqui, Pai, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Deus, agora e sempre. Amém e amém, Jesus. Boa noite a todos e a gente se encontra lá atrás.